Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E você que está aí, não se esqueça, siga as redes sociais da Alternativa Online, deixe o seu like e também acione o sininho e compartilhe com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E o nosso convidado de hoje, gente, olha só que legal, ele é mestre de shakuhachi, a flauta tradicional japonesa de bambu. Shen Ribeiro, obrigado, Shen, por ter aceitado o nosso convite, viu? Tudo bem, Joey? Olha, eu sei que você tem uma correria muito grande aí, se preparando para ir para o Japão, né? Então, eu só queria aqui agradecer o tempo que você tem. E você que é uma pessoa que já muito consagrada, né? No meio musical, né? Como mestre de shakuhachi. E hoje a gente queria aqui bater um papo com o Shen para a gente conhecer mais do Shen Ribeiro, né? Então, obrigado por você ter aceitado, viu, Kim? Legal, obrigado pelo convite, Joey. E olha só, eu quero começar já logo de início, porque é uma curiosidade que eu sempre tive. Você não tem descendência japonesa. Não. Não, mas Descendência familiar, não, talvez espiritual. espiritual, né? Mas os seus avós são de qual? Meus avós são portugueses por parte de pai Sim, e por parte de mãe imigrantes italianos. sim. Agora, uma coisa que eu sempre tive, e eu ia perguntar para você um dia, e hoje é o dia de perguntar. Shen, né? A gente pensa em Shen, pode ser japonês, pode ser um nome chinês. Não, é Shen Ribeiro mesmo, seu Não, nome. na verdade, o meu nome é José Vicente Ribeiro. Ah, Eu sou natural de Botucatu, Botucatu. uma cidade muito bacana do interior do estado de São Paulo. Para quem não sabe, Botucatu do Tupi-Guarani quer dizer Sim. bons ares. Ah, Buenos Aires. Buenos Aires do Aqui Brasil. do Brasil, né? E eu não sei por que Ah. as crianças, esse Shen, esse apelido, ele começou quando eu tinha 5 anos de idade, em Nossa. Botucatu. Mas que engraçado. Mas, Mas por que as crianças começaram a me chamar de Shen. Shen? E aí esse nome ficou. Na época existia uma bolacha chamada Duchen. Do Shen. Vai saber, né? Se eu gostava dessa bolacha, Duchen, mas não sei. Mas na verdade era escrito com XEM, inclusive. Era uma grafia muito engraçada também, né? Olha E é que um nome que interessante. pegou. Porque eu falei assim, poxa vida, eu nunca perguntei de onde vem o Shen. Eu falei, será que ele tem algum parentesco, algum parente, né? Porque Shen, né, falei, é diferente, né? Eu falei assim, Shen Ribeiro. E a gente associa o seu nome, já imagina um descendente, né? Um mestiço, alguma coisa. Sim. Aí quando a gente depara com o Shen, fala, não, mas ele não tem, né, a descendência oriental, né? Eu já tive casos muito engraçados, hoje mesmo, né? Eu fui no consulado e aí você tem que mostrar documento na recepção, Aham. dei o meu RG, eles falaram, seu nome não consta na lista. Não consta na lista. Eu falei assim, procura Shen Ribeiro, estava como Shen Ribeiro. Shen Ribeiro. Aí mostra o documento. Não, mas você não é o Shen Ribeiro. Então, ultimamente eu tenho que sempre que tem documentos mesmo, eu estou colocando o meu nome e entre parênteses o meu apelido, que virou um nome artístico. Sim, sim, sim. Olha que legal. E você lá em Botucatu, como é que foi a sua infância lá? Seus pais, eles trabalhavam com o quê? Então, o meu avô era farmacêutico, né? Farmacêutico. Era manipulador, né? Era uma farmácia totalmente artesanal, Ah, né? farmácia de manipulação. Exatamente, né? E a minha avó, portuguesa, muito católica, né? Então era uma família muito católica e nós frequentávamos uma igreja franciscana Sim. que tinha uma tradição musical de canto muito intensa, né? Então meu primeiro contato com a música, na verdade, foi no canto comunitário. Era coral? A igreja cantava. A missa era musicada, tinha cantos, era uma festa. Ai, que legal. Era muito legal. As pessoas cantavam bem, tinham as solistas, tal, né? Olha que legal. Então era muito bacana assim e a igreja era um motivo de celebração assim, porque eu sabia que ia ter os cantos e eu curtia. Então quer dizer que você começou a sua carreira na música através do canto, então. Canto comunitário. E você ainda canta hoje, né? Você sabe que eu estudei canto. Cheguei a estudar canto, em Botucatu eu frequentei coral, quando eu vim para São Paulo eu cantei no coral da USP, muitos anos, estudei canto, eu sou barítono, né?
Barítono. Mas, Pra gente, para quem não sabe, o barítono é a voz mais grave, né? exatamente. Mas não canto, não. Não canto, não. Hoje é mais como músico, né? Exatamente. E a sua adolescência, você passou lá em Botucatu Sim, mesmo? não, foi em Botucatu. Foi uma adolescência muito legal, porque Botucatu tem a Unesp, tem a faculdade, né, da Sim. Unesp, muito boa, né? Vários cursos bacanas, e o de medicina é um curso de destaque. E foi muito engraçado, porque os médicos lá, a maioria deles gostavam muito de música. Tinham piano em Ah, casa e eles costumavam fazer reuniões nos fins de semana, né? E eles que ficaram legal. sabendo que eu gostava de música, eu tocava flauta doce e tal. Aham. Então eu passei a frequentar a casa desses professores, né? Na minha adolescência. Então, enquanto meus amigos iam para farra, eu ia curtir música de câmara, tal, Nossa, né? que Na interessante. casa desse pessoal. Então, eu tive muita sorte, né? Porque eu também acabei convivendo com pessoas muito bacanas, né? Eles eram muito cabeça, muito sensíveis, né? Então, Você eu tinha tive quantos anos nessa época 15 aí? anos. 15 anos. 15 E anos. Então, você já dos fazia 15. flauta? Então, eu estudei, Botucatu tinha o Conservatório do Ah, Santa Marcelina. sim. O Colégio Santa Marcelina, ele se instalou em Botucatu primeiro, antes de vir para São Paulo, né? E lá tinha um conservatório. Ah, E eu entrei nesse conservatório para estudar piano, canto e flauta doce aos 15 anos. então E você também daí fez piano fiz piano também. também, fiz um pouco de piano. Caramba, olha que legal. E você fez a sua adolescência, depois você veio para São Paulo, em que fase da sua vida? Então, eu terminei o colégio técnico, né? Eu tinha uma certa facilidade para desenho técnico e em Botucatu eu já trabalhava em escritório de arquitetura. E Arquitetura? eu decidi fazer arquitetura. Então, eu vim em São Paulo para estudar arquitetura. E olha só, nessa época que você fez o conservatório, né? Que estudou flauta, piano, você falou que você deixava de ir para as baladas, né? E para ficar ali com os professores, né? Compartilhando aí o conhecimento de música, né? Exatamente. O pessoal fazia umas reuniões, né? Tipo um Sim. sarau, né? Assim, nos fins de semana, né? Os professores, né? Aham. E eu passei a frequentar esses saraus. Então, foi uma vivência muito legal, Olha. né? Mas você já naquela época, você fazia arquitetura, né? Você já pensava assim, em algum momento, falava assim, poxa, eu queria viver de música? Não, na verdade, assim, eu tinha, por eu ter assim, muita facilidade no desenho técnico, trabalhar em escritório Aham. de arquitetura lá em Botucatu mesmo, né? Sim. Eu nunca visualizei a carreira de músico como profissão, né? Porque no interior Uhum. você não tem a dimensão do que possa ser uma carreira de músico, Certo, né? certo, certo. Então eu nunca vislumbrei, era hobby mesmo, fazia porque gostava e direcionei para ir fazer arquitetura mesmo. Aí você foi veio para São Paulo para fazer faculdade Exatamente, aí de vem arquitetura. de arquitetura, o que Tá. eu entrei e estudei por 2 anos. E nesse tempo que você chegou em São Paulo, você também continuou fazer aula de instrumentos? Você continuou? Como é que era a sua vida musical nessa Não, época? eu continuei, o interesse pela música sempre teve, né? O curioso é que eu acabei frequentando o coral da USP, que Aham, na época era o Benito Juarez, o regente, que foi maestro da Sinfônica de Campinas, e eu comecei a me interessar mais ainda, porque era um trabalho muito bacana, muito sólido, um trabalho mais profissional, as pessoas sim, tinham aula de canto e tal, e eu tive a oportunidade de ver o que era um trabalho musical profissional, sim, né? A sim. partir da escolha de repertório, o ensaio e a apresentação. Eu, quando vi esse modelo, que eu nunca tinha visto no interior, eu falei, pô, mas que interessante esse negócio de música, né? Aham, E a arquitetura, né? Você tem muitos fatores para você ser um bom arquiteto, né? Você depende de aprovação de leis, de material, de mão de obra, enfim, era bem mais complexo você realizar um projeto arquitetônico do que um projeto de música. Não que o projeto de música seja fácil de ser feito, sim, sim. mas dependia muito mais do teu esforço pessoal do que um esforço muito coletivo, que era o trabalho de arquitetura. E a partir disso, eu acabei desistindo da arquitetura, eu não Sim. tranquei matrícula, eu Você saí, lembra que ano foi isso, mais ou menos? foi em 1982. 82, caramba. Aí você já tinha feito, quer dizer, você chegou, começar a faculdade em 1980. 1980. Em 82 você fez 2 anos, aí você falou, não, Aí vai para É, música. eu falei, não, eu acho que
a minha vida não é arquitetura, é música. Mas eu vejo assim, o que me proporcionou, eu acho que fazer música foi a faculdade de arquitetura, porque Sim. você tem um contato com artes muito grande nesse curso de arquitetura, né? Então, eu gosto de arquitetura até hoje, né? Então, eu acho que foi um curso, não foi um tempo jogado fora, não. Acho que foi um grande investimento assim no conhecimento artístico, foi ter estudado arquitetura. E o canto comunitário você fez nessa época, logo depois da que você parou a faculdade, ou foi já antes? Não, foi em Botucatu. Foi em Botucatu que Lá você em fez lá. Botucatu, na igreja. É só lá. Então, depois que você lá. voltou para São Aqui Paulo, em você já tinha parado o canto? Sim, em São Paulo, então, eu acabei estudando canto, Na USP. continuando na USP. Na USP, né? Na USP, no Coralusp. Famoso Coralusp. Então você parou a arquitetura e começou a fazer. Você chegou a fazer faculdade de. Faculdade de música, não. Eu acabei fazendo conservatório. Eu estudei no Conservatório do Brooklyn, que na época era muito legal, e na Escola Municipal de Música. Paralelamente, eu entrei na Orquestra Jovem do Teatro Municipal de São Paulo. Caramba! Onde eu fiquei até 1987, quando eu fui para o Japão. Agora me conta essa fase aí que você falou do Teatro Municipal? Teatro Municipal de São Paulo. Mas você fazia o que exatamente lá? Eu era flautista. Flautista? Sim. Caramba, eu tocava junto na orquestra. Sim. Então, o instrumento que eu escolhi, foi até bom você mencionar, que a gente deu um pulo aqui, sim, né? Além do canto que eu estudava e fazia cachês em casamentos para poder sobreviver, cantei muito. Olha. Casei muita gente, né? Que legal. Eu comecei a estudar flauta transversal. Que era um instrumento que eu gostava muito já, desde de Botucatu. Que é a flauta doce que você chama? Eu comecei com a flauta doce, depois eu fui para a transversal. Flauta doce com a transversal, que fisicamente eu não faço nem ideia. A flauta doce todo mundo toca, porque é aquela que a gente toca na escola, ela tem um pio, né? Você sopra, ela sai o som. Sim, a transversal é de lado, aquela com as chaves. Você tem que saber soprar certo, senão não sai o som, né? É o que a gente chama de um instrumento de embocadura livre. Né? Porque você é que tem que tirar o som. Entendi. Né? Fui para transversal, estudei muito e aí acabei entrando na orquestra como flautista. Né? Então eu toquei, até ir para o Japão eu trabalhei como flautista de orquestra. Agora me fala aí, como é que foi a sua proximidade com a cultura japonesa antes de você ir para o Japão? Como é que você acabou se envolvendo aí com a cultura japonesa? Então, na verdade, a flauta transversal, ela tem várias escolas. Tem escola alemã, escola inglesa, escola italiana, enfim. Francesa, que é muito famosa, né? Mas, para mim, assim, eu achava o som da flauta muito magrinho. Um som, sabe, muito leve. Certo. E eu passei a pesquisar algumas flautas do mundo. E uma amiga minha, chamada Elsa Hatsumi, ela estava no Japão, estudava lá, ela me mandou um LP de uma gravação de shakuhachi. Ela ouviu e falou, Shen, precisa ouvir esse som de flauta. Então eu ouvi esse LP, quem estava tocando era o professor Goro Yamaguchi, que veio a ser o meu professor. E quando eu ouvi aquele som, eu falei, nossa, é isso. Esse é o som que você queria, estava procurando. Que eu imaginava, assim, que pudesse existir, e ele existia, né? Entendi. Então, era um som mais encorpado. Se a gente falar por uma linguagem técnica, é um som com mais harmônicos inferiores e médios, ou seja, é um som encorpado, um som que não agride o ouvido. Né? Essa é uma coisa importante. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, não, eu quero estudar esse instrumento, e com esse tocador, né? Caramba! Que era o Yamaguchi Sensei, né? E isso aconteceu. Mas como eu que fui foi? atrás dele, né? Na verdade, aqui tinha um mestre de shakuhachi chamado professor Iwami, o professor Júlio Kobayashi, e eu comecei a estudar com eles aqui, fiz uma introdução de shakuhachi com eles, falei do Goro Yamaguchi Sensei, e eles escreveram carta, né, minha gente? Atenção, né? Isso não existia e-mail, não é um processo assim, que mandou um e-mail e ele respondeu no dia não. seguinte, né? Então foi um processo de alguns meses, Sim. né? E o professor Iwami escreveu para o professor Goro Yamaguchi, falou que tinha um brasileiro que queria estudar com ele e ele me aceitou como aluno, né? Cara, e olha que interessante, né? Porque assim, a gente fala desses grandes mestres, né? Hoje a gente vê filmes, né, a gente fala assim, não, para mim aceitar um aluno,
eu preciso ver se ele é digno, né? Sim, De fazer sim, aula comigo. E antigamente era carta, não tinha vídeo, não exatamente. tinha YouTube lá para ver o cara tocando. Como é que É, foi que, assim, que eles conseguiram escrever na carta quem era o Shen pro mestre boa, Goro, né? boa, Gon Yamaguchi. Aceitar você. É, Como é que foi? isso é uma coisa assim que depois eu fui entender. Ah, O Japão tem uma tradição da apresentação, certo. suisen, que eles chamam, né? Que Ah, é uma carta, um endosso, na verdade, né? aham, Uma pessoa pode. Isso também aconteceu, foram dois momentos. certo. Né? Você pode entrar numa faculdade no Japão com uma carta de um professor, você não precisa fazer exame. Né? Se esse Ah, professor tipo assim, ele endossar se você, ele né? é catedrático, se ele é professor nessa escola, ele te coloca lá dentro. Então, no Japão Ah, tem essa relação da introdução, né? Então, esse professor aqui do Brasil falou, não, uhum. ele é digno de estudar com você, Ah, com o entendi. senhor, né? Então, isso é muito interessante. E mesmo sem me conhecer, ele me aceitou. Mas isso cria uma responsabilidade muito grande Sim, com de certeza. você ser aceito por um grande mestre, né? Por uma simples carta. Ele cria uma expectativa, né? Eu tenho essa carta até hoje, quando ele me aceita, com o rancor, com o Caramba! carimbo Porque dele, o né? seu professor aqui do Brasil, assim, ele já tinha esse contato, já conhecia, ele já era Não, ele reconhecido era também. japonês, na verdade, né? Ele tocava shakuhachi no Japão, Aham. mas ele era engenheiro químico e ele Nossa, veio no Brasil, olha que né, interessante. exercer a profissão dele, né? Aham. Mas ele era conhecido no Japão. E uma coincidência, quando o professor Iwami, esse professor químico, veio para o Brasil, teve um Aham. concerto de despedida. E o meu Certo. professor tocou nesse concerto de despedida. Aí Nossa, as que legal, que coincidências, né? interessante. E ele achou a fotografia Aí ele mandou junto, e acho que. mandou a fotografia junto, Ah, né? que legal. Então foi bem interessante, né? Essa carta de apresentação, né? São, né? Olha Junto com uma foto, né? que Assim, interessante, né? comprovando quem é que estava pedindo. E aí depois que você foi aceito, né? Aí você resolveu ir para o Japão, né? Então, aí é uma história muito engraçada. Ainda tinha a Varig na época, né? Sim. Eu tinha dinheiro para comprar passagem só de ida. É, é muito. E antigamente era obrigado, acho que ida e volta, comprar ida e volta, não era? Mas como eu tinha um contrato de trabalho, a Sim, princípio, não de estudante, eu sim. consegui um contrato de trabalho. O meu primeiro trabalho lá foi tocar flauta no Saci Pererê, que era Uma uma casa casa brasileira, brasileira. muito Eu acho bacana. que ainda Que existe essa casa? assim, Se existe, né? Otsuya, Eu me né? O lembro. proprietário era o Ono-san, que a gente chama, Aham. pai da Ono Lisa. Pai da Ana Pai da Ono Lisa. Lisa, né? Caramba, famosa cantora Eu Ana conheci a Lisa. Ono Lisa no Saci Pererê, né? Caramba. Então você podia ir, né? E aí eu falei, não, eu vou, junto um dinheirinho e compro a passagem de volta para o Brasil, né? Mas é assim, imagina, os vistos de trabalho na época era só 6 meses. Então você era Sim, obrigado a sair do Japão depois de 6 meses. sim, Olha, para qualquer arte tradicional do Japão, 6 meses é introdução, sim, é aperitivo. sim, sim. Mas eu não sabia disso, né? Principalmente na aula de shakuhachi, era no tatame, era Uhum. zabuton, aquela Sim, almofada, né? sim, Então você sim, tinha que sim. sentar de joelhos. Imagina, gente, Caramba! era aquilo, só para você aprender como você conseguia ficar sentado. Porque, gente, ó, eu já tive essa experiência, porque depois que você fica alguns minutos, parece que Não, a perna fica some, dorme, né? dorme, Você não consegue nem dormente, levantar mais, né? exatamente. E dói, né? E dói muito, E dói dói muito. muito, e Quer dizer, dói você tem que muito. se concentrar na dor e ao mesmo tempo na Exatamente. teoria, né? Então, no começo, teve duas coisas muito difíceis. Primeiro Aham, foi essa. aham. E a segunda, que meu professor tocava muito bem. Eu ficava com vergonha de tocar na frente dele, porque meu som era feio, muito feio em relação ao dele, Sim, sim. né? E assim, pelo fato de eu ser músico também, eu ficava, às vezes eu ria, ele falava, por que você está rindo? Eu falava, meu som é feio, né? E ele falou, não, calma, né? Então ele foi muito paciente comigo no começo, né? Era Aham. um grande professor. E, e aí vem a segunda parte da história do Suicem,
da carta de apresentação. Sim, Posso sim. dar um... Pode Posso falar sobre isso? Com certeza. Então, quando terminou o meu visto, eu teria que sair do Japão. Sim, Aí eu falei com ele, aí já falava um pouquinho de japonês, né? sim. E eu expliquei minha situação para ele, né? Ele falou assim, vamos estudar na Geidai, né? Eu falei, como? Eu nem sabia o que que era era gay? Tóquio Geijitsu Daigaku, né? Que Ah, era a Universidade de Belas Artes de Tóquio, que é uma das melhores faculdades da Ásia de música, né? caramba. E aí eu falei, como? Ele falou, não, eu faço uma carta de apresentação para você, né? Aí vem a segunda carta, né? Caramba. Ah. E aí ele fez uma carta e eu entrei na Belas Artes de Tóquio. Aí você pôde estender o Aí eu seu não tive visto. que sair do Japão. Eu peguei um Então por visto. isso que você conseguiu ficar mais tempo do Sim, que o exatamente, tempo. exatamente. Aí, Caramba. então foi assim. Quer dizer, ele te reconheceu, em 6 meses ele conseguiu te reconhecer e deu essa Mas indicação. assim, eu tinha uma coisa, eu sempre estudava, sabe, assim, eu procurava corresponder o tempo que ele gastava comigo, na volta eu costumava fazer uma devolutiva Sim. daquilo que ele me ensinou, e ele percebeu logo isso, né? Esse cara aí tá levando a sério o negócio, Sim, né? sim, com certeza. Então, eu acho que ele me deu uma grande chance que eu aproveitei, né? Peguei com as duas mãos e eu tive uma oportunidade única, porque eu tinha aula 2 vezes por semana com ele. Eu tinha aula na casa dele, que eu não deixei de fazer, Sim. e aula na faculdade. Caramba. Então, eu desenvolvi o programa do Shakuhachi muito rapidamente, né? Mas quando você foi a primeira vez, né, nesses 6 meses, né, quando você chegou, você já tinha algum contato aí com a língua japonesa? Nenhum. Nenhum. Então você chegou lá, você se comunicava como? Inglês? Com gestos. Gestos. Porque o mestre Igor, ele sabia falar inglês, alguma coisa? Não, assim? as primeiras aulas eu levei tradutor. A Elsa Hatsumi, essa minha amiga, ela foi, te acompanhou. Ela foi como tradutora, mas ela não ia conseguir ir todo o tempo, né? Sim, então, sim. o que eu fiz? Dicionário, vocabulário. Começou a Todo estudar. dia comecei a estudar vocabulário, Por conta própria. televisão, NHK, no noticiário, Sim. para ir acostumando o ouvido. Olha que E começar a usar as palavras e prestar atenção no uso. Quando uma pessoa falava alguma coisa, relacionar a palavra ao uso, né? Então, eu comecei o japonês assim, aprendendo de ouvido, vamos dizer assim, né? Olha que interessante, né? Você, um não descendente, foi para o Japão aprender, né, um instrumento muito, muito tradicional e difícil, com um grande mestre aí do Shakuhachi. E uma das coisas que a gente, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, principalmente essa questão que a gente sempre reforça muito, tem muitos brasileiros que estão nos assistindo, e você que está em casa aí, tá vendo, gente? Mais uma pessoa que vem para cá, que teve sucesso, alcançou o sucesso, e ele fala muito da linguagem, a comunicação, quer dizer, é muito importante a gente estudar, mesmo que por conta própria, para adquirir a forma de você se comunicar, entender mais o que está sendo ensinado a você. Então, você que está aí, ó, compartilhe com seus amigos, né? Gente, olha só a história incrível desse não descendente, olha só, não descendente que hoje é uma sumidade aí também aí no Shakuhachi, né? Aqui no Brasil. Mas, Shen, tá, aí você estudava por conta própria, né? 6 meses, aí depois o seu mestre, né, falou assim, não, ele realmente é uma pessoa muito esforçada, que eu acho que os japoneses veem muito, né? Principalmente nos primeiros 6 meses, você falou, foi uma introdução. Acho que ele viu em você a sua dedicação e viu que você tinha muita capacidade também, né? Porque ninguém vai investir em alguém que não tem, talvez, a capacidade em si. E ele te indicou para a universidade. E quando você entrou na faculdade japonesa, porque você lá era chamado de gaijin, né? Sim, você era um estrangeiro, né? Como é que foi essa recepção lá na faculdade? Em 1987, gente, não tinha brasileiros no Japão. Não tinha os descendentes, os Nikkeis. Era muito raro. Era muito raro. Poucos brasileiros, poucos estrangeiros. Os vistos eram complicadíssimos. Sim. A imigração era muito severa no Japão, né? Então, e quando eu entrei na Belas Artes de Tóquio, pelo fato de eu não ser fluente em japonês, eu fui bastante discriminado.
Sério? Porque, assim, tipo, ele está aqui por causa do professor dele. Isso era verdade. Sim, sim, Isso era verdade. sim. Então, e Eles tinham lá. esse conhecimento, eles sabiam que que Sim, você entrou sim, lá sim, indicada por um sim, grande mestre. lógico, senão como é que eu ia entrar? Mas não dava, não dava mais. Era um exame impossível, né? O Mas não exame é dava uma difícil. ciumeira nos outros alunos, falando, pô, esse cara aí conhece o mestre. Pô. Muito, eu achava É. engraçado. Quando eu tinha aula, as pessoas ficavam espiando o que o meu professor estava me ensinando, né? Olha só que E fiz interessante. poucos amigos em função disso, porque a competição era Sério? muito grande. Nossa. Os meus amigos da faculdade eram de artes plásticas, Ah, porque porque os da música, todo porque o mundo da queria música te via como eles concorrente. me viam como concorrente. Isso foi uma coisa Ah, curiosa, mas eu não me deixei me abater por sim, isso, sim, sim. nem quis competir com meus colegas. Sim, Eu não sim. tive essa postura de Sim, competição sim, porque eu não sim. estava lá para isso, Sim, né? Eu estava lá para aprender. sim. E isso cada vez me fortificou mais com a minha relação com o meu professor. Que Então, cada interessante. vez mais ele viu e falou, pô, realmente ele não entrou Não se abalou com o nessa Edmei, né? Vamos vibe, dizer, né? Com o veículo. nessa vibração, não desistiu, Sim. muitas vezes sozinho lá e continuou, né? Então, porque eu fui lá para estudar Shakuhachi. É, Então, que eu fico se eu pudesse fazer imaginando. amigos, melhor, mas Sim. se eu não pudesse, paciência, não ia forçar uma situação, né? É, que eu fico imaginando, assim, os outros, né? Os outros alunos, né? Que vinham, o professor, né? Os alunos, quando no Japão, assim, idolatra muito, né? Os professores admiram Sim, muito os professores. E, de repente, um estrangeiro tem toda uma atenção, né? Assim, com o não, carinho que ele tinha com exatamente, você, né? sim. E os outros, poxa, por que não sou eu que estou ali? Por que eu não que estou ali? Né? De repente, uma certa inveja, alguma coisa assim, mas você nunca se deixou abalar por isso, Né? né? E é engraçado, né? Porque os anos se passaram e esses meus concorrentes hoje são meus amigos. Olha que legal. Porque eu tive um concerto no Teatro Nacional do Japão em 2018, Sim. né? E lá estavam os ex-colegas. Você está brincando, olha São que quase 30 anos legal. depois. Nossa. E aí eu vi um sorriso no rosto deles. Eu tive que esperar 30 anos Para ser recebido como um amigo. para ser recebido como amigo. Olha Então que valeu a interessante. pena. Sim, com Acho que valeu a certeza. pena. Olha que legal. E, assim, a questão desse tempo que você esteve no Japão, você, assim, tentou se aprofundar não só na parte musical, né, na arte do shakuhachi, mas também na questão da cultura japonesa. Como é que foi a sua dedicação? Como é que foi Boa. o seu aprofundamento assim na parte da cultura japonesa? Eu uso uma imagem muito interessante, assim, né? Ah, Que eu estava interessado no shakuhachi, sim. né? A flauta tradicional japonesa de bambu. Só que atrás do shakuhachi tinha o Japão escondido. Que Eu legal, fui hein? atrás de uma música, mas tinha uma cultura milenar ali atrás, uma maneira de ser, uma maneira de vida, uma cultura incrível, que é uma sociedade incrível, né? E uma outra coisa que me ajudou muito a ficar no Japão, a viver no Japão, foi o Kendo. Kendo. Eu treinei Kendo paralelamente, né? Treinei Ah, bastante lá em Tóquio. em Tóquio. Eu Ah, treinei numa faculdade muito boa de Kendo, que é a Kokushikan Daigaku, Kokushikan Daigaku. que treina Aham. simplesmente a polícia do Japão, né? E Caramba. era uma linha dura mesmo. Aham. Lá era complicado, né? Os treinos eram às 6 horas da manhã, você tinha que acordar às 5, chegar bem disposto, né? E o que foi interessante no dojo lá no Japão, né? Eu acho que o dojo é um microcosmos, é um resumo da sociedade japonesa, né? A hora que você punha o pé no dojo, as pessoas já olhavam com que pé você entrava, como é que você caminhava, como é que você sentava, como é que você vestia o hakama, como é que Sim. você se portava durante o treino, como é que você se portava quando você treinava bem, quando você treinava mal, quando terminava o treino, como é que você tirava a roupa, como é que você dobrava a roupa. Caramba. Então, foi muito legal, assim, o Kendo, ele era muito rígido, mas ao mesmo tempo os professores eram extremamente gentis. Sim. Isso que eu fui percebendo, né? Eram pessoas muito capacitadas no ofício de ensinar, Olha né? só. Eles eram rígidos, mas não eram duros. E era Entendi. difícil, era tênue principalmente com o ocidental, né? Sim. Você vê aquela rigidez toda de regras,
mas eles eram Yasashi, né? Yasashi. Né? Ó, Eram pessoas generosas. sim, sim, sim. Por quê? Eu estava interessado na cultura tradicional japonesa. Então, essa foi a devolutiva, né, que eu tive desses grandes professores, né? Sim, sim. Grandes mestres, né? O Kendo, para quem não conhece, né? Kendo é aquela espada de bambu, né? Que é uma parte muito importante para quem até traz muito a riqueza, né? Da cultura e do Kenjutsu, né? Kenjutsu. Que aí são muito assim comportamentos, né, dos próprios samurais, né, Sim, traziam todas sim. Bushi. é o Bushido, Bushido, né, que é o Bushido, né, caminho do é samurai. o caminho do samurai, gente. Então, quer dizer, e o dojo é o Espaço, né? espaço, né, onde se treinava Tudo isso né, acontece, né? o Kendo. Então, quer dizer, você aprendeu aí praticamente toda a base mesmo hoje da Sim, cultura japonesa, que é sim, o Bushido, sim, né, que é sim, o Bushido que hoje sim. que é a tradição dos samurais aí, né? Então, Exatamente. você, ao mesmo tempo que estava estudando um instrumento muito tradicional respeitado lá no Japão, você foi atrás de também conhecer toda a base e a tradição japonesa, né? Sim, Olha que exatamente. interessante. E isso me ajudou a viver no Japão, Sim, né? com Me certeza. ajudou a entender a sociedade, né? Como ela funciona, como você deve se colocar dentro da sociedade, né? Sim, sim. Então isso foi importante. Você aprender a ficar no seu lugar. É bem difícil para um ocidental isso. Caramba, não, é muito, muito legal, porque muitos brasileiros que estão nos assistindo, estão no Japão, às vezes tem essa dificuldade, sabe, talvez de adaptação, ou mesmo a convivência, né, com os japoneses, devido às vezes, um pouco do desconhecimento, né, um pouquinho mais, né, de como é que Sim, funciona o comportamento, como a gente também tem que se portar, porque lá no Japão, nós somos os estrangeiros, né? sim. Os meus, Nós somos os que estamos chegando lá, então é muito importante a gente conhecer a casa que está nos recebendo, né? Que seria o Japão, né? Então, o que você está falando é uma coisa muito legal, porque você, mesmo não tendo uma descendência, que você não conviveu, não cresceu com a cultura sim, japonesa aqui, você foi muito, né? A fundo aí, sim. na base aí de toda a cultura japonesa. E Foi, isso é realmente uma grande, grande lição de vida, meu cara. sim. Muito, Não foi. muito legal mesmo. Eu acho que assim o difícil tem uma coisa no Japão que os Nikkeis também devem ter muito problema. Os estrangeiros têm muito problema, mas os japoneses também têm, que é uma coisa chamada tatemae, né? Que é essa é uma etiqueta dentro da sociedade Sim, sim, japonesa, sim, né? De sim. você de hierarquia social, né? Que você não é hierarquia financeira, não é isso. É uma hierarquia de comportamento, né? Isso é muito difícil. É diferente de ser puxa-saco, né? Então, muita gente confunde o tatemae com puxa-saquismo. Não, Sim, não sim. é isso. Isso também é outra coisa tênue para se entender e se dar bem Sim, sim. na sociedade japonesa. Aonde você usa sumimasen e aonde você não deve usar sumimasen. Sim. Você não Submacê, deve. gente, tipo, o por favor, né? Dá licença, com licença, Desculpa, né? Pode desculpa, ser né? Pode ser desculpa. desculpa, né? Isso é uma grande realidade mesmo, porque às vezes, quando você. Isso também acontece nas fábricas no Japão, né? Sim, sim. Nas fábricas, entre os próprios brasileiros que se destacam e acabam virando líderes, o pessoal fala assim: ah, mas ele virou líder porque ele é puxa-saco. Não, Não, exatamente. mas é justamente o que você está comentando, né? Saber que existe esse comportamento que os japoneses também valorizam, é que você Sim, respeita, que sim, você tem o devido valor, né, àquele seu superior, né? E ele vê isso e ele acaba traduzindo isso de uma forma que fala, não, ele está apto para poder também sim. estar assumindo um cargo maior, né? Exatamente. E não é, a gente não pode se diminuir, se sentir diminuído. Isso porque isso é uma coisa da cultura do Ocidente, na verdade. Sim, Esse valor é diferente lá, né? E isso vai um tempo para a gente assimilar isso, né? assimilar e fazer com naturalidade. Quer dizer, Aí eu é não estou me outro. rebaixando Não, ele, não, exatamente, muito pelo exatamente, contrário, eu estou exatamente. sendo grande de reconhecê-lo como meu superior também, não é? Sim, exatamente. E você também, no Japão, você também participou de um CD, né? Gravou um CD
em Kanagawa, né? Participou de uma gravação? Foi alguma coisa assim? Esse é um projeto muito interessante, Ah, né? Eu trabalhei com vários produtores, mas especialmente com um deles, eu estava para fazer um CD e tal. Ele falou para mim, faz um CD de flauta solo. Eu falei, pô, mas isso aí não dá, não vai ter sentido, tal. Não sei o quê. Não, não, mas vou gravar o quê? Ele falou, não, escolhe o que você quiser, tal, não sei o quê. E eu falei, a flauta solo tem que ser um lugar que tem uma acústica boa. Eu falei, arruma uma igreja, uma igreja. mas isso lá no Japão. Isso no Japão. Mas na época que você ainda estava na faculdade lá, não? Eu já tinha saído da já tinha saído da faculdade. faculdade. Já é 91. Ah, Né? tá. Eu entrei na Gaydar em 88. Aí ele arrumou uma igreja católica e que tinha uma boa acústica, né? E eu acabei gravando esse CD com melodias mais tranquilas, Amazing Grace, né? Coisas Sim. mais não música erudita, né? E algumas eruditas. E esse CD fez o maior sucesso. Eu trabalhei muito, assim, abriram outras frentes, né? outras frentes. Mas isso lá no Japão. Isso no Japão. E meu professor de shakuhachi adorava esse CD. Ah, que legal. Ele falou assim, já tem som de shakuhachi na tua flauta. Ah, quer dizer, você fez uma mescla do seu conhecimento de shakuhachi e trouxe também para a flauta doce também. Para a flauta transversal. Ah, transversal. Aquela transversal. Exatamente. Porque, queira ou não, as duas têm essa particularidade assim, meio similar, né? Porque que é o sopro que você Sim. controla a intensidade do seu sopro para sair o som, para buscar o som, né? É o que a gente chama embocadura livre. Embocadura livre. Dois instrumentos de embocadura livre, a flauta transversal e o shakuhachi. Caramba! E o CD shakuhachi que você também já gravou, isso foi em 1997, né? Você gravou um CD de shakuhachi com música popular brasileira. Aí eu acho que é um ciclo se fechando, né? Porque as pessoas talvez não se dê conta o alcance que tem o shakuhachi, né? Hoje o shakuhachi é um instrumento reconhecido. Vamos resumir a história. Ele chegou em Hollywood, sim, né? Várias trilhas de cinema, Memórias de uma Geisha, 7 anos no Tibete, etc. E muitas, às vezes, filmes de ação, quando você ouve aqueles fui, né? É shakuhachi, que está lá no fundo, com bastante efeito, né? Então, é um instrumento milenar, rústico, de bambu, com 5 orifícios, mas que a Europa está consumindo, os Estados Unidos, né? O Japão nem falar, a Austrália, né? E aí eu falei, puxa vida, né? Com relação ao Brasil, né? Seria interessante tentar alguma coisa dentro da música brasileira. Sim, sim. Com o shakuhachi foi aí que veio a ideia de fazer a música brasileira para shakuhachi, que não existe, né? Então, aí eu fui atrás de alguns temas. Porque tem uma particularidade, você falou, né? O shakuhachi, eles são 5 furos, né? E uma pentatônica e uma escala de 5 tons. 5 pentatônicos, né? 5 tons. Quer dizer, então, você tinha que procurar músicas brasileiras que encaixassem com 5 tons. Exatamente. Olha, que interessante. Aí foi aí que você foi em Tom Jobim. Tom Jobim, Baden Powell, né? Canto de Xangô, por exemplo, sim. Que é é uma pentatônica. Entendi. Olha que legal. Aí você lançou esse CD e como é que foi a aceitação assim para o pessoal? Eu acho que mais lá fora do que aqui ainda, né? Porque as pessoas, o shakuhachi tem um valor artístico muito grande. Sim, com certeza. E os brasileiros estão conhecendo agora. Mas lá no Japão, né? Tom Jobim também é muito respeitado, né? Sim, exatamente. A bossa nova. Não, lá sempre que eu toco é um sucesso. Sim. Né? Sempre que eu toco shakuhachi no Japão. E você toca uma música, né? MPB lá, então assim, já o pessoal exatamente. Que mesclagem que você fez, né? Exatamente. Caramba. E porque assim, ó, a gente ouve o shakuhachi, né? Não tem como não remeter ao Japão. Sim. É um som tão particular, né? Que, como você falou, né? Nas trilhas sonoras, quando o filme, o pessoal já se remete ao Japão, né? Eu falo que é a voz do Japão, sabe? E tem uma curiosidade. Vocês já ouviram falar da nave Voyager? Tem a Voyager 1, Voyager 2, que são naves que já saíram do nosso sistema
da nossa galáxia, né? Elas contêm mensagens daqui da Terra e elas estão viajando aí pelo espaço sideral. E a Voyager 2 tem o que foi escolhido do Japão? O Shakuhachi. Caramba! Quem é que está tocando? Realmente eles fizeram tipo de um arquivo, né? Um arquivo. É um LP de ouro. Sim. É um LP em ouro. Para os extraterrestres um dia acharem aí, vão entender quais são os sons que tem aqui no... E tá lá o som do Shakuhachi tocado pelo meu professor, pelo Goro Yamaguchi. Caramba! Então quer dizer... o som dele está propagando pelo universo todo. Exatamente, está viajando. De repente já tem um alien ouvindo ele, a gente nem sabe, né? Caramba, que legal. Bacana essa história, né? Nossa, muito legal. E você também foi para Portugal e Espanha, né? Sim. Como é que foi isso? Eu fiz um trabalho muito bacana, que você já deve ter ouvido falar, do Caminhos de Santiago, né? O Caminho de Santiago é muito famoso, são rotas que convergem até Santiago de Compostela, no norte da Espanha. E só que eu fiz a viagem pelo ponto de vista das acústicas das igrejas. Então, uma igreja que tinha uma acústica boa, eu gravava. E aí eu fiz os caminhos tocando. E tocando shakuhachi, tocando flauta. Mas você foi gravando, né? Isso foi feito essas captações? Não, eu levei um DAT, né, na época, né? DAT, olha, tinha pra o jovem não sabe o que é DAT. Não, eles não sabem o que é isso. DAT é uma fitinha assim, ó. É o digital, né? Era digital, que era da Sony, né? Sony foi a inovadora, né? DAT, que lançou em 1991, exatamente, né? Uma tecnologia fantástica para áudio, né? Para áudio, exatamente, né? Recente, né? Na verdade, né? Então, eu tinha um equipamento portátil, microfone também, então eu levava o equipamento, posicionava e gravava, né? E aí eu recebi uma verba da União Europeia para editar esse trabalho e eu vivi em Portugal editando esse trabalho e depois fiz uma turnê na Europa lançando esse trabalho. Quanto tempo aí você ficou? Fiquei 3 anos. 3 anos? Caramba, eu quero... O processo todo, né? Mas era para ficar todo esse tempo desde o início? Não, a captação foram em 2 partes. Eu foi 1 mês em 97 e mais 1 mês em 98. Foram 2 anos. E depois eu fui para Portugal em 2000 para fazer a edição e o lançamento, né? Então, a edição e o lançamento foram 3 anos. Mas aí você ficou nesse tempo não só preparando para o lançamento, mas você fez outros trabalhos também, não? Eu fiquei morando no Estoril, que é perto de Lisboa, né? E ali eu trabalhei como produtor musical, toquei em orquestra, fiz show, toquei shakuhachi. Você continuava tocando? Enfim, não, continuei minha vida musical. musical. Também lá, divulgando shakuhachi lá. Eu continuava levando a vida na flauta. Caramba, que legal. E em 1998, né? Que 1998 foi 100 anos da imigração japonesa, né? Sim, exatamente. 90 anos da imigração. 90 anos. 90 da imigração japonesa. É você teve a oportunidade de ir para a Argentina, né? Que você foi convidado tocou para a Imperatriz do Japão. Foi na Argentina ou foi aqui no Brasil? Não, na verdade, assim, eu morava em Tóquio. Em 98 eu estava em Tóquio, né? Como eu tocava com muita gente, né? E vários tipos de formações. Uma das pianistas que eu tocava se chama ainda, porque ela está na Argentina, chama Polly Fairman. A Polly Fairman, ela era esposa do embaixador da Argentina. Lá no Japão? No Japão. Embaixador no Japão. No Japão. Entendi. E ela fazia reuniões musicais na casa dela. Entendi. E aí um dia falou, Shen, a Michiko-sama, que era a Imperatriz... Nossa, a Imperatriz Michiko... Ela vai vir no sarau, você não quer vir tocar para ela? Eu falei, fechado, né? E aí eu fui na casa da Polly. Esse dia foi muito curioso, porque os seguranças ficaram embaixo, eles não subiram. Realmente a Michiko-sama ficou só com os convidados da festa, né? Porque, porque ela toca piano, ela toca muito bem piano, tanto que ela é musicista, né? Sim, uma grande gosta muito de música, né? Sim, e ela também era compositora, fez músicas aí que ela lançou do Japão, inclusive... Eu me lembro muito bem dessa particularidade de música, porque ela lançou uma música que nós cantamos para ela no IMI 70, né? Quando ela veio ao Brasil, que era Nemunoku Komoriu, tá? Que era uma música que ela lançou. E aí ela estava nesse dia e você teve a oportunidade assim, de ficar
perto dela, assim, você tocou, Não lógico, só né? toquei para ela, né? Hã? Como a gente conversou muito, né? Conversou? Ela quis conhecer os meus instrumentos, os Aham. chacurrates, então achou muito bacana a minha Porque ela sabia que história. você era brasileiro, né? E ela Sim, já tinha vindo em sim, 1978 sim, aqui para o sim. Brasil. Ela e o príncipe, na época era príncipe herdeiro ainda. Exatamente. Exatamente, E ela ela sempre teve. perguntou para você assim, como que, sobre o Ela, Brasil, como que foi? ela se interessou muito pela minha história, né? E o que Ah, ela mais curtiu era o fato de eu estar estudando shakuhachi. sim. Ela achou muito bacana, né? E antes dela ir embora, ela, quando eu fui me despedir dela, ela falou assim: Você não quer um dia vir tocar pro meu marido? Mas nessa época ela já era imperatriz. Sim, Já era, sim, ela né? já era imperatriz. Ela já era imperatriz. Quando ela Caramba. falou: Você quer vir tocar pro meu marido? Eu falei: Não, será um prazer, Será um né? Eu prazer. falei: Quem que é o marido dela? É o imperador, né? Imperador. E eu falei: Imagina que isso nunca vai acontecer, né? Mas Aham. aconteceu. Né? Mas aí tem uma história muito interessante, né? Que a gente vai falar de ciclos agora, Sim, né? sim, sim. Em 1999, o meu professor faleceu, em janeiro, né? E na verdade ele estava doente e eu tinha que vir para o Brasil. Porque em 98 você estava no Japão e em 99, quando ele ficou doente, faleceu, você estava no Eu Brasil. vim visitar meus familiares, Ah, você veio eu passear. vim passear no Brasil, Ah, né? entendi. E eu estava aqui e ele faleceu e eu estava aqui no Brasil. Caramba. Cara, eu peguei o primeiro voo, fui Sim, direto para Guarulhos, assim com a bolsa de mão, na sim. verdade, né? Peguei o primeiro voo da Varig, da extinta Varig, né? E eu cheguei a tempo para o velório, né? Mas o curioso é que quando eu cheguei em Tóquio, fui para minha casa, eu acho que eu estava, se passaram assim umas 3, 4 horas, eu estava arrumando as coisas, tal, não sei o quê, tocou o telefone, Ah, né? Eu entendi o telefone, era uma ligação Casa da Imperial. Casa Imperial, Caramba. me convidando para tocar para o imperador. E eu fiquei paralisado, na Sim. verdade, né? Nossa, mas que choque, né? Porque você Então, como foi é que para o eu Japão, vou? né? Eu fui para o velório, Você foi para o eu velório. fui para o velório, na verdade, porque eu estava no Brasil. Sim. E no mesmo dia que eu cheguei, eu recebi o telefonema para eu ir Ah, tocar para o imperador. Lógico que eu aceitei, mas né? não foi logo que você chegou, foi posteriormente ao velório. Foi posteriormente ao velório. Mas Ah, assim, eu acabei ficando um tempo lá sim. esperando para Sim, sim. essa oportunidade, né? E foi um misto de sentimentos, Sim, né? sim, sim. Eu fico imaginando, você Porque foi, assim, a tristeza, né, do seu mestre é uma partindo, e de tristeza repente muito um. grande, mas eu acho que a compensação de ter ido até lá Mas eu acho que assim, eu acho que o e seu mestre, tenho certeza, meu, chamou, né? que ele estava muito orgulhoso lá de cima, olhando, falando, Acho que sim. caramba, meu discípulo, né, Vai lá. foi convidado para tocar pro imperador. E foi muito Cara, bacana, porque na época eu morava em Kagurazaka, que é bem perto de Otemate, né? Então ah, dava para pegar o metrô, eram 4 Temate é o que? estações, É onde é a Casa é onde Imperial? fica o Palácio Imperial. Palácio E ele Imperial. tem uma casa dentro do Palácio Palácio Imperial, Imperial, sim, né? sim, sim. Assim, não é Que é aquele aposentos, ele tem uma bonito, que é casa um jardim mesmo. enorme, tudo, aquele Exatamente, lago em volta e exatamente, tal, né? exatamente. E aí eu lembro que eu fui de metrô. Sim. Fui de metrô com a minha bolsa cheia de instrumentos e tal, e desci, cheguei na portaria, cheguei para um guarda assim, falei, boa noite, né? Eu vim tocar para o imperador, né? Ele olhou para mim e falou assim, espera um pouquinho. Aí ele deu um, ele Você não deu, falou que era o Shin Ribeiro, não, né? Porque não ia estar seu nome lá. Você mostra o documento. e aí ele falou, espera um pouquinho, vem alguém te receber aqui, né? Aham. Aí eu entrei numa outra casa, teve todo um ritual, né? Eles me receberam num cômodo, me serviram um chá, conversamos um pouquinho, tal. Ele disse, olha, a única coisa que a gente vai pedir é que você não tire fotografia, tal, não sei o quê. Eu Sim, falei, sim. não, não, pode ficar tranquilo. Mas curioso, eles não revistaram a minha bolsa. Interessante. Não tinha detector de metal. O trajeto que eu fiz até a casa do imperador não tive um detector de metal. De Então, repente tinha, e você nem sabe, viu? não tinha, Não tinha mesmo? não tinha, Caramba, não isso é toda tinha. uma confiança, né? Absurda, eu acho assim, né? Eu Caramba. ter sido revistado seria uma coisa absolutamente Normal. normal, absolutamente normal, né? Então eu Caramba. achei isso muito bacana. E outra coisa muito curiosa que eu não vou me esquecer, quando eu entrei na casa dele, o aroma de hinoki, que é uma madeira japonesa, que é Ah, como é que se diz? É um pinho,
japonês, né? Aquele aroma, é inesquecível. A hora que eu entrei, Caramba. eu falei, aquele ar, eu falei, nossa, diferente. Que ar puro. É a casa do imperador mesmo, casa do imperador. né? E para minha surpresa, era um jantar, era uma reunião familiar, assim. Então a gente ficou lá, foi uma coisa muito informal, Então, né? mas Então você... foi muito, e ele foi muito gentil, porque meu Nihongo era incipiente para o Nihongo dele, né? Então ele usou um Nihongo super coloquial Olha que comigo, legal. que eu consegui me comunicar com ele, né? E aí eu me lembro que ele falou assim, eu toquei shakuhachi, naturalmente, né? Sim, sim. Depois ele falou assim, quem é teu professor? Eu falei, Goro Yamaguchi Sensei, né? Ele olhou mudou o semblante dele, ele olhou para mim, ele falou, Zanen disso, né? Ele sabia, Ele sabia do falecimento dele, né? Caramba. Então eu acho que ele fechou um ciclo, né? Eu acabei saindo do Japão depois disso, né? Então isso foi em 99, em 2000 eu fui para a Europa. Caramba, e agora me fala essa particularidade, porque assim, eu fico imaginando, porque poucos brasileiros, né, descendentes, né, de grandes autoridades aqui no Brasil, que têm a oportunidade de ir para o Japão, eles são recebidos na Casa Imperial e tem aqueles minutos, sim, sozinho com o imperador para conversar, para falar rapidamente. Minutos. É minutos. E você, pelo visto, você ficou assim... Horas, né? E assim, poucas pessoas. Não, foi um privilégio. Tinha quantas pessoas mais ou menos estavam nesse momento? Eu acho que tinha umas 10 pessoas no máximo. 10 pessoas, quer dizer, você... Não, é que a Mako-sama, que veio aqui, ela era novinha, conversamos, foi muito legal. Aí os guardas vieram, um dos kunaiti chegou perto para ver o que eu estava conversando com ela. Foi muito engraçado, né? Tava ela, o imperador, a imperatriz, e mais 5 músicos e eu. Era muito pouca gente. E 2 garçons para trazer a comida. Né? Porque a gente jantou, né? Então, mas nada de sentar na mesa. Não. Colocava, era uma coisa, trazia um docinho, depois trazia mais um salgadinho, uma bebida. E esse tempo todo, o imperador e a imperatriz estavam ali próximo de você, juntos, mas e sempre conversando. Sempre conversando. Quer dizer, você pode dizer que é uma das poucas pessoas que eu já conheço, já entrevistamos várias pessoas, a gente conhece várias pessoas que já foram para o Japão e foram recebidos, né, pelo imperador, né? E nunca tinha visto uma história assim de ter sido recebido na casa, não é nem no palácio, na casa, assim, na parte, mas de uma forma mais informal. E ter ficado tanto tempo assim conversando com eles. Então, uma coisa interessante, eles têm alguns dias deles que eles podem, para eles, sem agenda oficial, né? Certo. Eu fui num desses dias. Caramba, cara, né? você pode no dia deles, então, né? Do lazer cara. deles, né? Incrível. O lazer deles, isso foi muito bacana. Então, assim, por isso que a gente, eu tenho essa oportunidade, já te conheço, a gente já se conhece, e ver realmente como é interessante, né? Como que uma pessoa que não tem a descendência, ela se apaixonou, né, por um instrumento japonês, procurou saber com profundidade mesmo toda a cultura japonesa e conseguiu chegar num ponto assim, cara, hiper privilegiado, né? Eu sei que você sempre se apresenta assim na caixa do embaixador, para o embaixador aqui do Japão, aqui no Brasil, para os cônsuls você sempre se apresenta, mas ter essa oportunidade, né, de o que você fez, realmente é uma história incrível, por isso que a gente falou, não, a gente precisa chamar o Shen aqui, porque legal. Eu sei que a história dele, a particularidade dele, que muitas pessoas também não saibam. Conhecem o Shen, né, o artista, grande artista que você é, mas dessa particularidade, né, então eu acho realmente parabenizar, cara. Putz, eu já te admirava, agora, cara, saber que você me contou esse tempo do imperador, não é pra qualquer um. Mas eu queria que todo mundo lembrasse aonde começou tudo isso? Com uma flauta de bambu. Sim. Então, por isso que eu falo, o poder de um instrumento. Né? O que me levou à Casa Imperial foi eu tocar o shakuhachi. Eu nunca vou me esquecer disso. Sim, olha que legal. E você também, né? Você falou que depois você foi para a Europa, né? Sim. Você foi para fazer o que lá?
Então, fui fazer a edição desse Daquele CD. trabalho Tá, que você fez o documental da Espanha e Portugal. Isso, que se chama Peregrinácio, Certo. que em latim quer dizer peregrinação. Entendi. E depois disso você ficou 3 anos e retornou ao Brasil. Aí eu voltei ao Brasil em 2004. 2004. 2004 que eu voltei para o Brasil, mas nunca deixei de ir para o Japão todos os anos. Todos os anos estava indo, com exceção de 2021, Sim, por causa da pandemia, né? Então todos os anos você tem em 2020 eu estava lá, no início da pandemia eu estava lá. Entendi. Eu saí de lá em fevereiro. E eu fiquei sabendo em off aqui, né, no backstage aqui, que você também trabalhou em rádio lá no Japão, é? E com a Márcia, então, a querida cantora Márcia. Cantora Márcia, me conta essa história, que essa daqui nem eu estava sabendo aqui de toda essa história. Não, a Márcia era uma pessoa muito eclética, né? Na época que eu estava lá, ela foi uma carreira, como é que se diz assim, fulminante, assim. Foi meteórica. Meteórica, foi bacana, né? Sim. Sempre simples, uma pessoa muito simples, né? E foi em que ano isso que você fez o rádio com ela? Nossa, isso é 91, 92. Nossa, 2 anos, 3 anos após o lançamento dela. Exatamente. E ela já fazia rádio nessa época? Ela fazia rádio. Caramba. E como que era esse programa? Ela falava coisas do Brasil, né? Ela cantava. A gente apresentava o Brasil, na verdade, né? Mas tudo em Nihongo. Para os japoneses. Para os japoneses. Então, quer dizer, vocês divulgavam o Brasil para os japoneses. Então, vocês divulgavam a cultura brasileira. A música brasileira para os japoneses desde essa época aí. Desde essa época. Olha que interessante. Tá vendo, gente? Vocês estão aí, ó. O Shen e a Márcia, na década de 90, já divulgavam a cultura japonesa, a cultura brasileira, né? E a música brasileira para os japoneses. Sim. Poxa, que legal, que legal. E depois que você... E você sabe que eu teve, em 92, eu lancei um CD de choro lá, com japoneses. Sim. Com um grupo de japoneses tocando. Tocando choro. Tocando choro. Foi um CD dedicado a Pixinguinha. Só Pixinguinha. Olha que legal. E essa aceitação também... Fantástico. Eles gostam muito da música brasileira, né? Muito. E aqui não é tão valorizado nessas músicas, né? Eu acho que o choro está renascendo agora aqui no Brasil, né? Mas no Japão ele é muito reconhecido. E foi em 2012, né? 2007, desculpa. Você teve um documentário seu também pela Fundação Japão da sua vida, legal. Né? Como é que foi? Chama Bambu Rei. Bambu Rei, porque é um jogo de palavras, né? Porque Bambu Rei, na verdade, bamburrar é um verbo que é muito usado nas lavras de mineração. Então, quando uma pessoa acha uma pedra preciosa, um diamante, uma esmeralda, ele fala o Bambu Rei. Né? E Bambu Rei também é o rei dos bambus. Por isso que eu imaginei. A gente usou o rei dos bambus. Mas qual que foi a metáfora? Que a minha pedra preciosa foi o bambu. O Bambu Rei, o que é o Bambu Rei? Eu não achei uma pedra preciosa, eu achei um bambu precioso. Então foi um documentário bem bacana. Isso daí saiu aonde? Esse na época não tinha YouTube. Não tinha YouTube, não. A gente vai ter que digitalizar e colocar. Um documentário muito bacana, gravado em Botucatu, São Paulo, Nara, Osaka, Kyoto. Mas a Fundação e Tóquio. Do Japão, lá do Japão? Aqui não, daqui. Daqui. Na época era o Joe? Era o Joe Takahashi. Que legal, caramba. E também você, em 2012, você participou lá do Encontro Internacional de Shakuhachi em Kyoto. Kyoto, exatamente. O que é esse incrível. encontro? Existe hoje uma associação internacional de Shakuhachi que conversa com a Associação Brasileira, com a Associação Japonesa de Shakuhachi, né? Sim. E às vezes eles organizam encontros mundiais de Shakuhachi. E esse em Kyoto foi muito especial, realmente, né? Shakuhachi do mundo todo, tocadores do mundo todo. Do mundo todo em Kyoto. Foi muito especial. E você foi o nosso representante aqui do Brasil. Eu e o Danilo. O Danilo Tomic, que aliás é uma pessoa que você precisa conhecer também. Opa, esse eu não conheci ainda. Ele também não tem descendência? Não, ele também não tem descendência. Olha, gente. E o Danilo foi aluno do professor Iwami, aqui no Brasil. Mas ele não teve a oportunidade de ir para o Japão, conhecer o Goro também? Ele não chegou a conhecer, não. Ele estudou, a formação dele foi aqui no Brasil. Caramba, que legal. E em 2012 também você assumiu a presidência da Associação Brasileira de Música Clássica Japonesa. Que associação é essa? Vejam só que coisa, né? Essa associação fundada pelo professor Iwami também, mais uma vez, né?
ela divulga a música clássica japonesa para os brasileiros e niceis. Sim. Qual que é a grande diferença? É que aqui no Brasil, a música clássica japonesa, no Japão, tem muitos grupos. Sim. E eles não se misturam. Ah, é? Aqui são todos os grupos juntos. Mas quando você fala né? grupos, é tipo de instrumentos? Escolas diferentes, professores diferentes. Ah, Então eles não costumam, cada um faz sua apresentação como se ah. fosse no seu dojo, vamos dizer Aqui, assim. por exemplo, você fala música clássica japonesa. Isso entra quais instrumentos? Shamisen, Shakuhachi, shakuhachi, shamisen e koto. koto. Serão os três. Esses são os três Sim, tradicionais. sim, O exatamente. fue, ele entra onde aí? O fue entra. Foi a flauta também, né? O fue é a flautinha transversal, né? Ela muito usada na música folclórica, muito usada nos matsuri, nos festivais Mas do Japão. ele não entra nessa parte tradicional. Não entra. Ah, não entra? Não entra. Então, os três tradicional é koto, shamisen e Shakuhachi. shakuhachi. Exatamente, é bem diferente. Então, quando você distinto. fala os dojo, lá seria o dojo de shakuhachi, dojo de as associações, de koto e de shamisen, as três separadas. Não, o koto tem várias escolas. O shakuhachi tem várias escolas. Sim, o shamisen tem várias escolas e elas não se misturam. Eles tocam juntos. Aqui é tudo junto. Aqui é todo mundo junto, tudo junto e misturado. Junto e misturado. Né? E você foi presidente? Sim, eu presidi por muitos anos. Que legal. Agora o Danilo voltou e eu estou de vice-presidente, né? A gente cuida. Na verdade, são dois não descendentes cuidando disso. E em 2013 você foi nomeado aí o Shen Kyomei, é isso que fala? Assim que fala? Kyomei. O que é isso? Então, exatamente. Você falou de Kyoto, né? Sim. Eu, quando fui em Kyoto, né? Essa coisa de título de mestre eu nunca quis. Por quê? Eu estudei com um grande mestre. Sim. Então, eu achava a palavra mestre em Shakuhachi muito pesada para minha pessoa. Sim. Então eu nunca quis, né? Nunca me habilitei, porque você tem que fazer exame, é como se você fizesse um doutorado, na verdade, né? E aí em Kyoto eu vi alguns não descendentes com o nome de mestres e eu olhei pelo nível musical, eu falei, não, peraí. Mas eu não estou tão longe disso, Não estou tão longe disso, né? E aí eu voltei para Tóquio, fui na associação de Kumeisha, né, de Shakuhachi, e expressei meu desejo. Eles falaram, nós estávamos te esperando. Ah, né? Que interessante. Tinha que partir de você, isso? Sim. Porque é você que tem que fazer o exame, você tem que se preparar para o exame, né? Então, eu peguei o nome Soshihan, né, que é uma graduação alta, né? E aí eu recebi esse nome, Kyomei, que quer dizer reverberação do som na pedra. Né? É um som muito bonito. A reverberação do som, né? É um nome muito bonito. Gostei muito desse nome. Caramba! Então, assim, a partir desse momento, né, que você recebeu essa nomeação de Shen Kyomei, que você pode ser chamado de mestre. E é uma licença para dar aula também, né? Aí entendi. Eu posso dar aula em qualquer faculdade do Japão hoje. Olha que legal. Caramba! E agora me fala uma coisa. E nós falamos da diferença, né, do fue e shakuhachi, e você trouxe aí o seu shakuhachi aqui, ó. Eu queria que você tocasse alguma coisa pra gente aqui, até para o pessoal, para quem não conhece, entender o som, a particularidade do som do shakuhachi. Você pode tocar alguma coisa pra gente? Pois não. Uau! Shen, agora me fala uma coisa também que eu sempre tive curiosidade. O shakuhachi, ele é um instrumento assim muito particular. Para fazer um shakuhachi, qual é o processo para se fazer um shakuhachi? Bom, o shakuhachi, a matéria-prima é o bambu, mas não é qualquer bambu, não. É o madake, que é um bambu muito especial, é um bambu bem sólido, ele é bem duro, seria o ébano dos bambus. Né? E que não é todo lugar do Japão que se encontra. Exatamente. Na região sul, né,
ali perto de Kyoto tem muito, né? E é um instrumento que tem que ser colhido no inverno, não pode ser noite de lua cheia, e você corta ele e ele tem que secar a sombra. Então demora anos para ele secar. Caramba! Depois do processo de secagem, tem o processo de artesania para construir o instrumento. E depois o processo musical de afinar, né? Se tudo isso der certo, você tem um shakuhachi. Quer dizer, nem sempre a preparação de todos os bambus que estão sendo preparados para o shakuhachi vai sair o som adequado, então. Exatamente. Então deve ter muita perda também, eu acredito, né? Sim. E eles racham também, né? Racham. Muitos não aguentam, né? Quer dizer, o custo, né, para você fazer aquele como durando, eu imagino que deve ser muito alto o custo de um... Um bom shakuhachi custa aí de 10 mil a 15 mil dólares. Caramba, 10 a 15 mil dólares. Hyakugojuman yen, né? Caramba! E assim, para as pessoas que queiram fazer aula, né? Porque, pô, você vai falar, eu vou fazer aula de violão. Eu vou lá e compro violão. Agora, para fazer aula de shakuhachi pagar 10 mil, hoje tem instrumentos de plástico, shakuhachis de plástico, uma massa que foi desenvolvida no Japão especialmente para isso, para simular o peso e a densidade, custam em torno de 12 mil ienes. Isso equivale a quanto? 120 dólares? Né? 120 dólares, então uns 400 reais, assim. Os meus alunos usam esse instrumento mais barato. Mas consegue trazer essa sonoridade também? Sim, são muito bons, tocam bem, são afinados. São afinados. Mas assim, hoje um mestre, ou lá no Japão, eles reconhecer, né? Quando vê um instrumento, falar... Esse daqui é um bom instrumento. Né? São duas coisas. O aspecto do bambu é uma delas, né? Mas aí tem a parte da construção, né? Se ele vai ter mais som, se ele é afinado ou não, né? E você falou Kyoto, né? Que é onde tem mais se encontra esse bambu. Tem alguma coisa a ver por ter sido aquele festival lá em Kyoto de shakuhachi? Não, na verdade, assim, Kyoto foi a capital do Japão, né? E hoje ela é uma cidade linda, felizmente não foi bombardeada, né? Então foi a capital do budismo também. Então é uma cidade muito bonita, muito simbólica, né? Mas o shakuhachi se originou da onde? Você tem ideia? Bom, é assim, ele entra ali no sul do Japão, entra por Nara, eu pensei que né? tinha alguma coisa a ver com o shakuhachi. Não, Nara, Kyoto, né? Acho que é a primeira, porque na verdade o shakuhachi entra com a corte, música da corte. Então ele assim, era praticamente um instrumento imperial, né? Exatamente, somente exatamente. Os imperadores poderiam ouvir esse som. Só que no Japão ele foi cooptado pelos monges zen budistas. Então ele sai da corte. Entendi. Hoje a orquestra imperial não tem shakuhachi. Olha que interessante. O shakuhachi saiu da corte. Interessante, né? Que interessante. E em 2016 você também participou aí, né, do encerramento dos Jogos Olímpicos, né? Opa, olha aqui que tinha lá, ó. Caramba, isso é canto de Xangô. Então, mas você tocou isso, foi no encerramento da Olimpíada do Rio de Janeiro. Caramba, você foi convidado, foi até lá na Vila Olímpia. A gente gravou, né? Porque era muito pouco, porque era shakuhachi, kotô, violão e orquestra. Então não dava para... Porque foi aquela transição, não foi a transição, por que tocou? Foi quando a bandeira olímpica foi entregue para Koike-san, para a prefeita de Tóquio. Tá. Foi aquela transição. Era o pai, o Paz era prefeito do Rio de Janeiro e a Koike-san era prefeita de Tóquio. Que foi justamente já para trazer aquela transição, né? Que a próxima Olimpíada ser em Tóquio. Exatamente. Caramba, cara. E eu acho que assim, eu falo que foram os segundos de glória do shakuhachi. Eu não falo que é do Shen, mas foi do shakuhachi, porque eu acho que o mundo inteiro viu, com certeza. ouviu o shakuhachi. Em 2017, você foi vice-presidente aí do pavilhão japonês. Em 2018, aí eu recebi o diploma de honra ao mérito do consulado do Japão, né? E, quer dizer assim, você teve vários
títulos, né, que você recebeu durante toda a sua carreira, né? E a gente fica impressionado mesmo como, assim, o que uma flauta, como você falou, um instrumento, te fez Proporcionou, vivenciar, né? proporcionou, né? Proporcionou, né? É. Uma vivência. Então, para mim, hoje, pelo que eu recebi do Japão, divulgar a cultura japonesa virou missão, né? Eu acho que trabalhar no pavilhão japonês foi muito gostoso, era um trabalho voluntário que a gente fazia com muita dedicação, com muito gosto, né? Um lugar muito bonito. E ter recebido essa premiação do consulado aqui foi um reconhecimento, fiquei muito feliz. Sim, Eu acho que sim. fiquei muito feliz, sim. Acho que é bacana, né? Alguém, assim como você me chamar para fazer um programa, eu acho que é um reconhecimento, né? E olha, não só é, queria agradecer de você estar participando com a gente, mas também quero aproveitar, né? Agradecer você também por ter aceitado, né? Participar, né? Da música dos 110 anos da imigração japonesa, que foi a música Arigato Brasil, que foi toda a participação justamente trazer o elemento japonês, né? Para a música Arigato Brasil e também da música Orgulho de Ser Mogiano, que a gente lançamos aí em 100 anos da imigração japonesa de Mogi das Cruzes, né? Que quando fala assim, justamente quando a gente fala aquela questão de trazer o som, de remeter ao Japão, não tem como não trazer o shakuhachi. Então, toda vez que quando falava shakuhachi, tem que ser o Shen. E Shen, então eu queria agradecer, já aproveitar aqui e agradecer. Vocês. Nossa, foi um grande prazer de você ter participado das duas músicas, né, que eu e o Julinho, o Bogajo aí, né, aí você teve a oportunidade de conhecê-lo, de ter a sua participação, porque agora a gente conhecendo mais a sua história, isso engrandece mais, né, as duas músicas aí, porque eu sempre falo para o pessoal, cuida bem do Shen, porque o Shen, o cara é o cara, né? Mas as pessoas pensam, mas ele é um tocador de shakuhachi, mas não faz ideia, né? De toda essa história, né? Então eu queria agradecer aqui já de antemão, viu? Eu também, Joe. Parabéns pelo programa e desejo sucesso aí para todos. Espero que a nossa conversa possa contribuir um pouco aí com para certeza. o conhecimento um pouco do Japão, né? Um outro lado do Japão. Né? E, Shen, eu queria aproveitar agora aqui o momento que tem no nosso programa, que a gente tem algumas fotos que eu separei. Eu só queria que você comentasse brevemente assim, quais são esses momentos dessas fotos, né? Opa, essa daqui? Nihonzuma, né? O que é esse Nihonzuma? Nihonzuma é um programa da televisão, Tokyo Television, acho que é isso, né? E que eles entrevistam estrangeiros pelo mundo todo. Olha, que legal. E você contaram a sua história lá? E contaram a minha história e da minha esposa, né? A gente se conheceu no Japão. E viemos ela é japonesa? Ela é japonesa, está com a Nina no colo e o Nino, que tinha acabado de nascer ali no meu colo. Ai, que legal. Temos 2 filhinhos. E que ano que foi daí? Isso aqui foi, pera um pouquinho, o Nino está pequenininho assim, faz uns 7 anos atrás, mais ou menos. Ai, que legal. Vamos ver, tem mais? Opa! Nossa, essa é histórica, gente. Esse grupo... É você lá? Sou eu tocando flauta. É um grupo chamado Extra Acústica. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos de música brasileira que eu fiz no Japão. Tem 3 brasileiros, tá ali o Azeitona de baixo acústico, o Tony, que era do Língua de Trapo, cantando, eu tocando flauta. Aí tem o Nagasawa de piano de violão de aço, o Abe de violão acústico e como é que é o nome do violoncelista? Que eu me esqueci agora. E esse foi um trabalho muito bonito que a gente fez com música do Tom Jobim. Olha que legal. Vamos ver. Bom, aí tá meu mestre, né? Esse é o mestre Goro Yamaguchi, caramba, sensei. Nossa, como você tá novinho. Quantos anos você tinha aqui? 28. Caramba, nossa. Essa foto é no Tokyo Bunka Kaikan. Tokyo Bunka Kaikan, para quem não conhece, é em Ueno. Ueno é onde tem um grande parque, né? Bunka Kaikan. Lá tem a Belas Artes de Tóquio também. E tinha um excelente teatro e meu professor me convidou para tocar. A impressão minha, esse shakuhachi está na sua mão, é o mesmo que você está aqui? É o mesmo, você vê que ele está mais clarinho. Eu percebi assim, pelo formato da impressão que é o mesmo. E tem uma curiosidade, o Montsuki do kimono, o símbolo do kimono é o mesmo do meu professor, porque como eu não tinha kimono, a esposa dele emprestou o kimono do pai do meu professor. Caramba! Que legal!
Nossa, que legal, muito legal mesmo. Vamos ver. E Olha que tá aí. legal. Aí é o concerto no Tóquio Bunka Kaikan. Isso foi naquele mesmo dia. Vocês acharam, Nossa, aqui hein? só tem mestres aí? Só mestres. E você eu no tô meio ali no deles? meio, eu tô ali, ó. Caramba, cara. E é uma honra, né, estar tocando aí no meio, É muito gostoso, né? Muito Caramba. gostoso. E aí? E, Shen, e eu sei que você está com muitos projetos e você também já está indo vai para o Japão e vai estar no Japão ficando até quando você vai ficar lá? Eu vou estar ao final do ano lá até janeiro. Até janeiro? E você vai estar fazendo vários shows lá? Sim, sim. E as pessoas que queiram te seguir, saber mais do seu show estão no Japão, que tem muitos brasileiros aí que estão nos assistindo, como é que eles podem acompanhar? O Facebook, Shen Ribeiro. Shen SHEN Ribeiro. Instagram também, mesma coisa. E eu acho legal dar uma visitadinha no Google. Bate lá Shen Ribeiro, que vai aparecer. Eu tenho um canal no YouTube também, Shen Ribeiro. No YouTube tem muita coisa. E tem várias coisas tocando shakuhachi com música brasileira no YouTube. Olha que legal. Então, Shen, eu quero aqui agradecê-lo, né, mais uma vez pelo convite. Eu queria deixar essa caneca aqui, que é a nossa lembrança para você lembrar que passou aqui no nosso programa, nosso podcast. E agradecer mesmo pela dedicação de você ter vindo. Eu sei que você estava na correria, mudança de casa, não sei o quê, mas conseguiu vir para cá. e desejar realmente, cara, assim, muito mais sucesso, né? A gente fica muito orgulhoso, né, de saber que você leva a nossa cultura com grande respeito, né, e com grande dignidade, e ter chego aí num patamar assim que de muito, muito alto mesmo e de privilégio de poucos que você teve, e desejar realmente um grande sucesso. Né? Obrigado, Joey. Né? Então, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Você que está aí, nos acompanhou, não esqueçam, compartilhem com seus amigos, aí com a hashtag Alternativa no Ar, sigam as redes sociais da Alternativa Online e também acione o sininho e deixe o seu like. Então, obrigado a você que ficou até agora e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Juntos com Alternativa no Ar. Juntos com Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Junto com a Alternativa no Ar. Juntos 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 com a Alternativa no Ar.